Olá, meu querido e amado irmão em Cristo, muito bem-vindo a mais um culto da Congregação Evangélica Luterana Bom Jesus de Sorriso, no Mato Grosso. Este é o terceiro final de semana na Páscoa e nós queremos, neste final de semana, refletirmos nas palavras de Jesus quando ele está junto a dois dos seus discípulos no caminho para Emaús. Este Cristo, ele quer fazer com que cada um de nós esteja de olhos bem abertos para a mensagem da ressurreição, de que Cristo vive e está junto conosco, mesmo que nós não possamos muitas vezes não vê-lo ao nosso lado. Que este Cristo maravilhoso acompanhe você em mais este culto. Muito obrigado por estar conosco neste momento tão especial. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Paz seja convosco. Senhor nosso Deus, aqui estamos em mais um culto em honra, louvor e adoração a Ti e queremos iniciar, Senhor, este culto em nome da Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Venha estar conosco, venha habitar conosco, Senhor, em Tua casa neste momento de adoração. É por Ti que aqui estamos. Amém. Meu querido e amado irmão, o Senhor Jesus, Ele nos convida a nos achegarmos a Ele, a abrirmos os nossos olhos e enxergarmos nele a solução para todo e qualquer pecado que nós cometemos. Nele nós temos perdão e temos vida. E Ele estende esse convite a nós neste momento do culto. Ele nos convida a abrirmos nossos corações e nossas mentes a Ele e colocarmos perante o Senhor todos os nossos pecados. Mostrar a Ele que nós estamos de fato arrependidos de tudo aquilo que nós cometemos e que nós confiamos verdadeiramente em tudo o que fez por nós e confiamos acima de tudo no seu perdão. Por isso convido a você que possa me acompanhar neste momento de confessarmos os nossos pecados. Senhor amado Pai, perante o teu altar nos achegamos neste momento com o coração aberto a Ti, Senhor, para pedir que Tu sondes o nosso interior, o nosso espírito, a nossa alma e receba, Senhor, no alto trono celeste o nosso pedido de perdão por todos os pecados cometidos. Sabemos, Senhor, o quanto somos ingratos, o quanto somos injustos, o quanto somos imerecedores de todo o amor que Tu tens a nos dar. Senhor, nós sabemos que pecamos a cada momento, com palavras, com atitudes, com omissões, com pensamentos impuros. E nós queremos, Senhor, que Tu possa nos lavar com o sangue do Cordeiro, que Tu possa perdoar a todos os nossos pecados e nos tornar puros mais uma vez. Queremos, Senhor, que nos olhe através da santificação de Teu Espírito,
para que possamos alcançar a graça de um dia estarmos ao Teu lado no trono celestiais, 100% santos, através da obra redentora de Cristo em nosso favor. Sabemos que aqui não temos condições, mas cremos no perdão que Teu Filho Cristo Jesus conquistou para nós com a sua morte e ressurreição. E é neste perdão que nos apegamos, é nessa confiança que nós agora também nos achegamos a Ti neste culto, para confessarmos todos os nossos pecados. Perdoa-nos, Pai, por amor de Teu Filho Jesus. Amém. A você que confessou o seu pecado verdadeiramente, você que abriu seu coração ao Senhor, o nosso Pai Celeste tem uma mensagem. Ele diz: meu filho, a obra de Jesus Cristo foi por você. A morte do Senhor e a ressurreição do teu Salvador foi para que você tivesse a certeza de que através dele você tem o perdão, a vida e a salvação. A você, meu filho, eu quero conceder-te o meu perdão. E eu, como pastor, eu como ministro dessa palavra, eu como alguém que o Senhor chamou e ordenou para ter o privilégio de trazer esse perdão, eu tenho o prazer de dizer a você que o teu pecado foi perdoado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que você possa ir em paz, na certeza de que Cristo está com você a cada momento, mesmo que você não o veja, para guiar os seus passos para uma vida eterna. Que assim o Senhor te abençoe. Amém. Paz seja convosco. A leitura do Salmo para o nosso culto é o Salmo de número 4. E o Salmo de número 4, então, nos diz o seguinte: Ó Deus, defensor dos meus direitos, responde-me quando eu te chamar. Eu estava em dificuldade, mas tu me ajudaste. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Homens poderosos, até quando vocês vão me insultar? Até quando amarão o que não tem valor e andarão atrás de falsidades? Lembrem que o Senhor Deus trata com cuidado especial aqueles que são fiéis a Ele. O Senhor me ouve quando eu o chamo. Tremam de medo e parem de pecar. Sozinhos e quietos nos seus quartos, examinem a sua própria consciência. Ofereçam sacrifícios como o Senhor exige e ponham a sua confiança nele. Há muitas pessoas que oram assim: dá-nos mais bênçãos, ó Senhor Deus, e olha para nós com bondade. Mas a felicidade que pões no meu coração é muito maior do que a daqueles que têm comida com fartura. Quando me deito, durmo em paz, pois só tu, ó Senhor, me fazes viver em segurança. Até aqui a leitura do Salmo, palavras de nosso Deus. Amém. A leitura do Santo Evangelho para o nosso culto, nós encontramos no Evangelho de Marcos, no capítulo 24, dos versículos 13 a 35, onde o texto bíblico nos diz o seguinte: Naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus estavam indo para um povoado chamado Emaús, que fica mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido.
Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles. Mas alguma coisa não deixou que eles o reconhecessem. Então Jesus perguntou: "O que é que vocês estão conversando pelo caminho?" Eles pararam com um jeito triste e um deles, chamado Cleopas, disse: "Será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá nestes últimos dias?" "O que foi?" perguntou ele. E eles responderam: "O que aconteceu com Jesus de Nazaré. Esse homem era profeta e para Deus e para todo o povo ele era poderoso em atos e palavras. Os chefes dos sacerdotes e os nossos líderes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E a nossa esperança era que fosse ele quem iria libertar o povo de Israel. Porém, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram espantados, pois foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Voltaram dizendo que viram anjos e que estes afirmaram que ele está vivo. Alguns do nosso grupo foram ao túmulo e viram que realmente aconteceu o que as mulheres disseram, mas não viram Jesus. Então Jesus lhes disse: Como vocês demoram a entender e a crer em tudo que os profetas disseram? Pois era preciso que o Messias sofresse e assim recebesse de Deus toda a glória. E começou então a explicar todas as passagens das Escrituras Sagradas que falavam dele, iniciando com os livros de Moisés e os escritos de todos os profetas. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez como quem ia para mais longe. Mas eles insistiram com ele para que ficasse, dizendo: Fique conosco, porque já é tarde e a noite vem chegando. Então Jesus entrou para ficar com os dois. Sentou-se à mesa com eles, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e deu a eles. Aí os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu. Então eles disseram um para o outro: Não parecia que o nosso coração queimava dentro do nosso peito quando ele nos falava na estrada e nos explicava as Escrituras Sagradas? Eles se levantaram logo e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 apóstolos reunidos com outros seguidores de Jesus. E os apóstolos diziam: De fato, o Senhor foi ressuscitado e foi visto por Simão. Então os dois contaram o que havia acontecido na estrada e como tinham reconhecido o Senhor quando ele havia partido o pão. Até aqui a leitura do Santo Evangelho, palavras de nosso Deus. Nós vamos agora confessar a nossa fé nas palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no 3º dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Paz seja convosco. Olhos perdidos procurando saídas, procurando respostas porquês. De quem busca a verdade longe da Escritura, neste verbo sem saber. Não faça perguntas onde não há respostas, olhe para onde a solução é. Olhe para
Em nome daquele que nos faz olharmos de olhos bem abertos para a sua ressurreição, Cristo nosso Salvador. Amém. Meu amado irmão, quantas vezes você já procurou por alguma coisa apressadamente e não conseguiu achar? Mas aí você insiste, com um pouco mais de calma, você encontra e aí exclama para si mesmo: puxa vida, estava bem na minha frente e eu não conseguia ver. Após a ressurreição, Jesus ele aparece junto a 2 de seus discípulos na entrada da cidade de Emaús. Eles não conseguiam ver que era Jesus. Os seus olhos eles estavam impedidos de reconhecer o Cristo ressuscitado. E lá vinham eles, discutindo a respeito de tudo o que acontecera com o seu Senhor. Como os sacerdotes o entregaram para que fosse crucificado e como ele foi condenado à morte. Então, durante a conversa, os 2 discípulos disseram algo como: nós esperávamos que ele fosse o nosso Salvador, mas já faz 3 dias que ele morreu e até agora nada. Jesus apenas lamentou, caminhando junto àqueles 2 discípulos: que fé fraca de vocês! E papo vai, papo vem, os discípulos, sem saber que era Jesus, chamaram ele para ir junto, comer com eles, pois a noite estava chegando. E mais tarde, então, quando eles foram cear à noite, no momento em que Jesus abençoou o pão e deu a eles, só aí então passaram a reconhecer Jesus. Mas Jesus, neste mesmo instante, desaparece da presença deles. Então, os discípulos fizeram assim como nós quando procuramos algo e daí finalmente encontramos. Puxa vida, ele estava na nossa frente e nós não conseguíamos vê-lo. Mas esse problema não foi apenas com os discípulos a caminho de Emaús. Isso também acontece conosco. Muitas vezes nós achamos que nós estamos sozinhos, que nós estamos enfrentando as dificuldades completamente desamparados e esquecemos que o nosso Senhor, o nosso Salvador Jesus Cristo está sempre ao nosso lado. Nós devemos sempre lembrar que Cristo está sempre ao lado dos seus, caminhando junto com os seus. Ele está junto nos bons e nos maus momentos. Antes da queda, nós tínhamos um olhar totalmente diferente para as coisas de Deus. A nossa visão ela não era manchada pelo pecado. Diz o texto bíblico que o homem e a mulher andavam livremente pelo Éden e eles viam a Deus constantemente. Mas isso, infelizmente, acabou por causa do pecado, por causa da queda na tentação que Satanás trouxe a Eva. O diabo, como inimigo de Deus, ele veio trazendo as suas artimanhas e ele vendou os olhos dos seres humanos e ele nos fez cair em pecado. E hoje os nossos olhos estão fechados para Deus. Hoje os nossos olhos estão completamente cegados pelo nosso pecado. Nós podemos dizer que o diabo fez isso conosco e ele se aproveita disso para brincar conosco de uma brincadeira de criança chamada cabra cega. E assim nós vamos sendo guiados nessa vida até o dia do juízo final. O importante nessa brincadeira é saber a quem nós damos ouvidos para seguir o caminho certo, as instruções que vêm da palavra do Senhor, ou continuamos deixar-se guiar por aquele que vendou os nossos olhos com o pecado. O apóstolo Paulo, ele nos alerta sobre essa situação quando ele diz: porque agora nós vemos como em um espelho obscuramente, então veremos face a face. Agora eu conheço em parte, mas então conhecerei como eu também sou conhecido. Com estas palavras, o apóstolo Paulo ele nos mostra que a nossa condição perante Deus ainda não é como uma condição antes da queda. Nós vemos a Deus de uma maneira obscura. Nós vemos a Deus, mas não da maneira perfeita como deveria ser. E o que isso quer nos dizer? Isso quer dizer que nós temos uma luz brilhante que nos guiará de volta a Jesus. Esta luz é o santo evangelho que Cristo nos deixou para guiar o nosso caminho em segurança para a vida eterna. Como eu já disse, infelizmente nós sabemos que o pecado nos cega de muitas maneiras e muitas vezes. E nós sabemos que nem mesmo o Evangelho muitas vezes nos convence de que Cristo está ao nosso lado nos guiando.
E apesar de Jesus estar no caminho junto com 2 dos seus discípulos, foi isso que aconteceu. Em seu pecado, aqueles 2 não permitiram se conhecer ao seu Salvador que andava junto com eles. Aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús. A única coisa que eles conseguiam fazer era lamentar que Cristo havia morrido e que toda a esperança que eles tinham naquele Messias tinha ido embora junto com a sua morte. Mas Cristo vem e lhes dá uma boa aula de religião sobre o que significa a vinda do Messias e a sua obra salvadora. Jesus diz: vocês não têm fé no que disseram os profetas? Desde Moisés já é dado testemunho de tudo que o Filho de Deus deveria sofrer para entrar na glória de Deus Pai. E durante essa longa caminhada, Jesus vai falando desde o Pentateuco, passando pelos livros de todos os profetas, para mostrar que o Antigo Testamento apontava para todas essas coisas, apontava para a obra perfeita de morte e ressurreição do Filho de Deus. Mas o fato de não enxergarem Jesus junto a eles, isso mostra que eles estavam afundados na cegueira espiritual. O fato de nós, às vezes, não enxergarmos Jesus junto a nós apenas vai nos revelar também a mesma condição, uma condição de perdidos, de condenados, de pecadores que carecem do perdão do Salvador. E nós temos alguns exemplos bíblicos que nos mostram exatamente este problema. Quem não lembra, por exemplo, de Balaão e a sua jumenta? Aquele pobre animal apanhou 3 vezes de Balaão porque ele não conseguia ver Jesus ali na forma de um anjo do Senhor que estava na sua frente. O animal tenta de todas as formas parar, mas foi preciso que Deus fizesse a jumenta falar para que Balaão visse o anjo do Senhor na sua frente. Nós temos um outro exemplo que é Maria Madalena, um exemplo de uma pessoa que precisou ser sacudida por Cristo para que ele pudesse ser reconhecido. Antes disso, seus olhos viram apenas um jardineiro, talvez, à sua frente, próximo ao túmulo onde Jesus havia sido sepultado. Nós podemos citar também um outro casal do Antigo Testamento, Manoá e sua esposa, os pais de Sansão. Este casal, apesar de acreditarem ser aquele homem que estava com eles alguém enviado da parte de Deus, alguém que lhes trazia uma excelente mensagem, o nascimento de um filho em um casal onde a esposa era estéril, esse casal, eles só souberam que era Cristo, ou o anjo do Senhor, como diz o Antigo Testamento, depois que ele partiu e não apareceu mais para eles. Enfim, a Bíblia nos mostra que essa exclusividade não é nossa, de não enxergarmos Jesus junto a nós muitas vezes. Mas Deus nos mostra através da sua santa palavra que isso acontece, isso sempre aconteceu, e isso irá continuar a acontecer constantemente, até mesmo com cristãos. Isso acontecerá até a volta de Jesus em glória no último dia. Porque nesse momento, nós não mais teremos dúvida de que o nosso Senhor está conosco, o conheceremos eternamente, estaremos habitando com Ele por todo sempre. Ano passado foi divulgada uma notícia de um oceanógrafo que trabalha na Universidade da Flórida, e este oceanógrafo ele está realizando um estudo científico para provar que Jesus ele não andou sobre as águas do mar da Galileia. No seu estudo ele diz que o período em que Jesus viveu, houve alguns momentos onde as temperaturas eram tão baixas que uma superfície fina da água poderia ser congelada. E quem estivesse em um barco, como o caso dos discípulos, não conseguiria perceber se se tratava de uma camada de gelo ou apenas água. Logicamente, esse homem ele foi contrariado no mundo inteiro por todas as autoridades cristãs. Mas esse cientista, querendo provar algo que ele não poderá provar, ele se perdeu porque a Bíblia nos dá alguns pontos com muita clareza para mostrar que de fato ali era Cristo que estava. Como por exemplo, os fatos de os discípulos estarem tendo uma dificuldade grande em remar. Eu não sou especialista, mas eu acredito que remar no gelo deve ser algo realmente muito difícil. Mas para pescadores experientes, como muitos dos apóstolos, eles saberiam que não se tratava de gelo. E conversando com um outro colega pastor sobre este assunto, esse colega disse: fazer o quê? Hoje em dia o diabo não mais diz que a religião é ruim. Ele diz que todas as religiões são boas e que tudo se pode explicar de alguma maneira. O apóstolo Paulo talvez diria:
E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. E assim nós vamos vendo que o pecado muitas vezes nos obscurece o Cristo que está bem à nossa frente. No caminho para Emaús, aqueles 2 discípulos de olhos vendados pelo seu pecado, eles talvez ali, com o Cristo ao seu lado, estavam se deixando enganar pelas tentações de Satanás. Eles estavam apenas lamentando que Cristo não era quem eles pensavam ser. Eles estavam achando que se encontravam no fundo do poço. E eu sei que todos nós, em algum momento, conhecemos esses tipos de sentimentos. Quando um desastre, muitas vezes, vai nos jogar de cara no chão. Os nossos sonhos se vão, as nossas esperanças se quebram. E neste espírito, esses 2 discípulos caminhavam ainda inconformados, como se estivessem presos aos acontecimentos da Sexta-feira Santa. Eles estavam fragilizados. E é assim que o diabo gosta de nos encontrar, para se passar por alguém que está anunciando a palavra de Deus. As epístolas, elas estão cheias de avisos contra os falsos profetas. Mas por mais que hajam avisos para tomar cuidado, muitas vezes nós seguimos o caminho que parece mais fácil. De olhos vendados é mais fácil seguir um caminho onde o diabo disfarçado de alguém que prega a palavra quer nos levar. Isso quando o diabo não usa a palavra de Deus de uma maneira distorcida, ou então quando o diabo levanta dúvidas sobre esta palavra. Foi isso que aconteceu alguns anos atrás com o filme Código da Vinci, que foi um filme que levantou dúvidas sobre a verdade cristã no coração de milhões e milhões de pessoas que estavam com a sua fé fragilizada. E a fé frágil, ela pode se quebrar facilmente. Nós vivemos em um período onde muitas notícias chegam a nós diariamente, com o acesso fácil que temos à internet, com Facebook, com WhatsApp, chegam milhares e milhares de mensagens e notícias a nós a cada momento. E a quem tem uma fé frágil, pode facilmente botar uma venda ainda mais forte em seus olhos e não enxergar aonde está o verdadeiro Cristo. E para tirarmos essa venda, é somente o Senhor, através da sua palavra, através dos sacramentos, que vai poder nos tirar essa venda. Só Cristo pode iluminar o nosso caminho de uma maneira muito mais luzente que o brilho destoado do pecado que quer se passar por palavra do Senhor. Foi este o exemplo que Cleopas e o outro discípulo deixaram registrado para nós nessa passagem de Lucas. Com Jesus ao nosso lado, talvez possa até demorar um pouco, mas a verdade sempre vai ser revelada e Cristo sempre irá nos libertar do pecado. Cristo, Ele não quer que fiquemos sob esta escuridão. Ele quer que os nossos olhos sejam abertos e que possamos ver mais claramente que Ele está conosco. Por isso, Ele se mostrou para aqueles discípulos. E nós devemos prestar atenção no que nos diz o texto bíblico. O versículo 31, ele diz: então se lhes abriram os olhos e o reconheceram. No texto original de Lucas, o grego, ele vai nos mostrar que este abrir de olhos foi feito por alguém e não pelos próprios discípulos. A gente vê que é uma ação passiva dos discípulos, ou seja, alguém outro os fez abrir os olhos para o reconhecer. A razão por que o reconheceram não foi na forma de quebrar o pão. Afinal de contas, não se tratava de uma santa ceia ali. Nem foi também alguma força humana, mas foi unicamente a ação milagrosa do Espírito Santo, que naquele momento abriu os olhos daqueles dois. O Espírito Santo, ele permanece com a sua liberdade de agir onde e quando lhe aprouver. Martinho Lutero, ele diz em um dos seus escritos que muitas vezes a palavra pregada precisa esperar no coração, talvez 10, talvez até mais anos, até que o Espírito Santo a faça agir. Mas Jesus se revela, e isso é importante para nós. E se Ele se revela, é para que nós tenhamos algumas certezas. A primeira, assim como Cristo fez com aqueles discípulos, em mostrar que Ele era o Filho de Deus, o Salvador vivo, assim Jesus quer mostrar a nós todos os dias que Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador e Ele nos acompanha, mesmo quando muitas vezes nós não o enxergamos. A segunda é nos mostrar que as Sagradas Escrituras falam dele desde Gênesis até Apocalipse. Jesus diz: olhem desde lá do começo, eu tenho certeza que vocês vão encontrar. A Bíblia toda,
ela foi escrita e nos foi entregue para nos mostrar que Jesus é sim o Salvador prometido por Deus. A terceira é para que tenhamos a mesma alegria de proclamar este Deus vivo para todas aquelas pessoas que estão tristes, pessoas que não têm esperança, pessoas que estão enganadas pelas vendas do pecado. Mostrar a elas que existe luz por trás da escuridão do pecado, e esta luz é Cristo. E assim, meus amados irmãos, nós vamos tendo essa certeza e vamos permitindo que o Senhor abra os nossos olhos, que os nossos olhos possam estar sempre abertos para a presença de Jesus em nossas vidas, para não termos de exclamar depois: puxa vida, Jesus estava comigo, Jesus estava na minha frente, Jesus caminhava ao meu lado e eu não o ouvi. Que nós não possamos nos lamentar com isso, mas que tenhamos os olhos bem abertos e firmes para a ressurreição do nosso Salvador. Amém. Meu amado irmão, sempre é importante lembrarmos da tarefa, do desafio, da missão de cada cristão em ser um participante do reino de Deus através do seu ofertar. A oferta de gratidão que o Senhor espera de cada um de seus filhos é para mostrar que nós reconhecemos a graça, o amor e o perdão que Cristo nos oferece, e também devolvermos um pouquinho de todas as bênçãos que o Senhor nos dá, para que essa palavra possa continuar a ser anunciada e que outras pessoas venham a conhecer a graça salvadora de Jesus. Você é chamado por Cristo a ser um ofertante. Você, mesmo que não esteja participando ativamente dos cultos presenciais, você tem uma oportunidade de participar com a sua oferta através de uma transferência, um depósito bancário. Você pode entrar em contato com a tesouraria de nossa congregação. E assim, você então estará cumprindo com aquilo que o Senhor espera de você, um filho agradecido, que reconhece no Senhor as bênçãos em seu viver. Que assim o Senhor possa orientar sua mente, encher o seu coração com a palavra, para que você possa ser um bom ofertante do reino do Senhor. Que Deus abençoe a sua oferta. Amém. Paz seja convosco. Aleluia, Cristo amado, sobre a morte triunfou, e por nós rompendo os laços, a coroa conquistou. Seu triunfo é nossa glória, seu sofrer é nossa paz, salvação e vida eterna, com poder e graça traz. Aleluia, ressurgido, Criador se fez dos céus, conseguiu por sua morte resgatar-nos para Deus. Ele agora junto ao trono, pelos céus a interceder. Aleluia, ressurgido, Cristo reina com poder. Aleluia, triunfante, para os céus Jesus subiu, as prisões quebrou da morte, pecadores redimiu, com poder e majestade, reina sobre a terra e céu, mas um dia em grande glória voltará ao povo seu. Amoroso Senhor Deus, estamos aqui perante o Teu altar neste momento para orar a Ti como família da fé. Estamos aqui, Senhor, para louvar a Ti pela grande obra realizada através de Teu Filho Jesus em nosso favor. Obrigado, Senhor, por ter enviado Teu Filho a morrer na cruz em nosso lugar, a ressuscitar no terceiro dia para nos dar a certeza da vitória sobre o pecado, o diabo, o mundo e a nossa própria carne. A vitória de Cristo sobre a morte é para mostrar a nós que a nossa morte aqui não é o final de tudo, mas nós temos em Cristo a continuidade dessa vida
com uma vida eterna ao teu lado, Pai. Guarde-nos nessa certeza e nessa verdade, e obrigado por essa obra perfeita. Louvamos também, Senhor, por Jesus estar ao nosso lado continuamente. Jesus prometeu que estaria conosco. Jesus falou isso inúmeras vezes no Santo Evangelho. Apesar dos discípulos a caminho de Emaús não o reconhecerem, apesar de nós vermos que muitas pessoas na Bíblia tiveram a presença de Jesus à sua frente e não conseguiram enxergá-lo, que nós, Senhor, possamos sempre ver a presença do Salvador em nosso viver, que possamos ter a certeza de que todas as bênçãos que Tu concedes a nós é graça do Teu Filho amoroso por nós. Que o Salvador Jesus nos tome em seus braços, nos carregue em meio a este mundo de dificuldades e desgraças. Guarde-nos, Senhor, e abençoa-nos, principalmente em meio a esta pandemia que vivemos. Perdemos pessoas queridas, pessoas da nossa família, pessoas da família da fé, e nós queremos, Senhor, que Tu possas proteger com Tua graça e o Teu amor a cada um. Mas nós queremos também, Senhor, que sempre seja feita a Tua vontade e não a nossa. De uma forma muito especial neste momento, nós queremos lembrar e orar por toda a família Schultz, pela perca da matriarca da família, a Dona Loiva, que partiu na última semana. Tu quiseste, ó Deus, levar essa Tua filha para estar no reino celestial junto a Ti. Os filhos ficam, os netos ficam, a dor fica, o sofrimento fica. Nós, família da fé, também sentimos uma dor muito grande com a perca de alguém da nossa família da fé. Mas nós temos a certeza de que, acima de tudo, Tu a levaste para o reino celestial, um lugar onde não haverá mais dor, nem choro, nem ranger de dentes, um lugar de perfeição. Que nós possamos ter essa certeza e esse consolo, para que um dia nós também alcancemos essa coroa incorruptível e que possamos também estar lá jubilando na Tua presença, ó Deus. Amado Senhor, oramos por nossa nação, oramos para que as equipes de saúde possam fazer um bom trabalho para imunizar a população, oramos para que cientistas possam desenvolver cada vez mais uma maneira de proteger-nos do coronavírus e demais problemas que são acarretados com essa pandemia. Oramos para que os nossos políticos possam gerir bem a nossa nação, o nosso estado, o nosso município. Oramos, Senhor, para que as forças de segurança possam agir de maneira correta também. Nós oramos, Senhor, também pela Igreja, para que não soframos o risco de termos que fechar nossas portas e pausar a pregação de Tua palavra. Nós sabemos que isso não irá acontecer, porque a Tua promessa é verdadeira, que se todas as bocas se calarem, até as pedras clamarão. Mas que o Senhor permita que nós possamos continuar com este bonito trabalho de pregação do Evangelho, de portas abertas, mas também atingindo pessoas de forma online como temos feito. Guarde-nos e abençoa-nos, Senhor, nessa tarefa. Com certeza muito mais deveríamos orar a Ti, Senhor, mas muitas vezes não sabemos como trazer isso em oração. Mas Tu nos conheces melhor do que nós mesmos, Tu és o nosso grande Pai, e do fundo de nossa alma Tu sabes tudo o que precisamos para viver. Concede-nos, Senhor, conforme o Teu querer, as Tuas bênçãos celestiais. E tudo mais, nós oramos assim como o Teu Filho Jesus Cristo nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Nós vamos assim concluindo o nosso culto, meus queridos e amados irmãos. Nós queremos agradecer imensamente a participação de você que de forma online nos acompanha neste terceiro domingo na Páscoa. E nós queremos informar que, devido aos decretos que estão aí, devido à inconstância das atividades que podem ou não ser realizadas, nós vamos então colocar na descrição, aqui abaixo, os avisos das atividades da próxima semana. Lembrando, o nosso próximo culto online na semana que vem, também os cultos presenciais que estão acontecendo nos domingos pela manhã e as demais atividades
regulares então estarão aí na descrição. Que Deus possa abençoar você. Lembre de curtir, lembre de compartilhar também este culto. É importante para que mais pessoas tenham acesso a este momento junto a Deus. Que Deus abençoe, uma excelente semana. Amém. Paz seja convosco.